uma boa tarde, né? Vou fazer esse vídeo aqui exclusivamente para os pastores de Belém, de Belém, né? Belém do Pará, Belém do Pará. Porque eu assisti um vídeo, né? Ou coisa boa, a gente tem internet, né? Então, eu assisti um vídeo porque vocês fizeram o quê? Vocês pisaram em cima, né? Vocês alugaram. Eu vou colocar a imagem do templo de vocês, o templo que vocês adoravam a Deus, vocês colocaram o quê? Para fazer festa mundana e para vocês o quê? Adorarem outro Deus. Que quando vocês tiram o culto para adorar outro Deus, vocês estão adorando o inimigo, o demônio, o inimigo de Deus. Então, por causa disso, vocês vão arcar com as consequências. Vocês, pastores, né? Vocês têm costume de vender a palavra de Deus, né? Pois então, vai ser para vocês esse vídeo, bando hipócrita. Porque esse só é sinal da vinda de Cristo. Sinal da vinda de Cristo, né? Vocês chegarem a fazer isso. Mas o que? Tudo que vocês fizeram é arcar com as consequências. Porque Cristo não vai deixar barato não, viu? Agora arca com as consequências. Porque tá causando escândalo. Todos que causam escândalo, comete escândalo e ainda causa... comete escândalo, né? E ainda é iniquidade. O templo de Israel, que foi o templo de Israel que foi contaminado, Deus profetizou esse templo que foi por terra. Do mesmo jeito vai ser esse daí que vocês fizeram. Você se viu pra Deus, não foi durante um tempo, aí vocês foi pouco, né? E vocês fizeram o quê? Vocês pegaram, Vocês pegaram e alugaram, né? Pode ser pro governo, não sei de onde, né? O que você quer, né? Então vocês alugaram, então. E vocês para fazer o quê? Coisas, festas mudando, né? As coisas do mundo. Pois então, agora Jesus está vindo sobre ti. Tá? Tu prestar conta com o que tu fez, né? Porque o nome de Deus não é brincadeira, nem tampouco ele, né? Bora pra cá? Ó, é pra vocês mesmo, ó. Pra vocês saibam que nesse tempo houve o quê? Um profeta. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Vocês sabem que quem está para vir? Vocês sabem que Cristo está para vir, né? Então saberão que houve no meio dele um profeta. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo ao filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo, ai dos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que apacentando a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ainda além de não fazer as coisas conforme a vontade de Deus, vocês ainda estão pisando em cima do quê? É um templo que foi construído com o quê? Com só das ovelhas, com certeza. E vocês estão fazendo o quê? É para ser de adoração a Deus, vocês estão colocando o quê? O inimigo para ser adorado lá dentro. Bando hipócrita. Vocês são hipócritas. Não parei não, Cristo ainda está falando com vocês, presta atenção. Ó. Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, porquanto as minhas ovelhas vieram entregue à rapina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pasto, e os meus pastores não apacentam as minhas ovelhas, antes apacentando a si mesmo, deixam de apacentar as minhas ovelhas. Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor, entendeu? E Cristo o quê? Cristo tá o quê? Chamando a atenção de vocês. Mesmo dia que tu tá lendo, é só vocês lerem em Ezequiel 34, que Cristo chama a atenção de vocês, entendeu? Por que vocês fazem isso com o trabalho dele, com a obra dele, com o sacrifício que ele fez por todos nós na cruz do Calvário? Vocês o quê, hein? Vocês pegam o quê? O lã das ovelhas, né? E vocês estão fazendo isso, né? Fazendo adoração para Baal, né? Preste atenção que Cristo está prestes a vir a ti. Cristo está prestes a vir a ti, te fazer uma surpresa, viu? Hipócrita. Construiu um templo para adorar a Deus. Aí lá o que? Vendeu, não, alugou o templo para o quê? Para fazer festa mundana para adorar o Satanás. Tu tá bom de tu aceitar Jesus novamente? Tu tá bom de quê? Não é se reconciliar não, que tu não aceitou Jesus não. Tu tá bom de aceitar Jesus novamente, entendeu? Porque a pessoa que aceita Jesus é impossível ser a mesma pessoa, entendeu?
Então tu tá em dois caminhos, né? Então, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Por que ele está dizendo que ele mesmo vai buscar as ovelhas? Porque os pastores, né, então não tá dando de conta do trabalho que é para ele dar, né? Cristo deixa uma responsabilidade com os pastores. Por que vocês estão fazendo isso com ele? Aí quando Cristo vir, vão arcar com as consequências. Eu tô achando ruim, né? Não é pra achar ruim, não. Que vocês não aprontaram na terra com ele, né, então... Não parei não, ainda vou continuar. Tô só procurando aqui para soltar para vocês. Agora eu vou para Jeremias. Cristo vai pegar o restante das ovelhas dele, né? O restante das ovelhas dele. Foi o que vocês fizeram com as ovelhas dele, né? É um pastor, né? Um pastor de Belém do Pará. Fez um templo muito grande. Lá tinha culto, que eu vi a imagem dos cultos que tinha lá. Tinha culto, tinha adoração a Deus. Aí o que foi que vocês fizeram? Vocês pegaram, alugaram, né? Tudo a ganância do dinheiro e a salvação. Cuidado, Cristo está vindo, Cristo está às portas. Cuidado. Pronto, já achei, ó. Jeremias 23. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de toda a terra, para onde as estiver afugentada, e as farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. Cristo tá vindo para pegar o que? O povo dele, as ovelhas dele, o restante das ovelhas dele. Porque, pelo que eu tô vendo, o tempo evangélico, ele tá se corrompendo. E vocês o quê? Só com ganância de dinheiro. O negócio de vocês é só ganância de dinheiro. A salvação da alma dessas pessoas é o quê? Vocês não estão nem aí pra alma delas, entendeu? Por isso que na Bíblia diz, né, que só existe um pastor. E é pura verdade. Existe sim, homens de Deus. Existe sim. Não vou dizer que não existe, não, porque existe. Mas o que vocês estão fazendo com as ovelhas, o tempo de adorar a Deus, vocês chegarem e fazer isso. Então, isso aí é o quê? Só o quê? Só se cumprindo as Santas Escrituras. O Messias está às portas. Alerta-te e te arrepende. Volta a praticar as primeiras obras, porque não está sendo praticada, não. Eu vou para o livro de Apocalipse agora, conversar um pouquinho com vocês no livro do Apocalipse. Que é a sentença que tem sobre toda a humanidade, né? Então, assim. Muitos pastores têm raiva de mim, têm ódio de mim, mas o que eu tenho pra dizer pra vocês, eu falo, entendeu? Preste atenção, eu vou ler aqui, o que? Apocalipse 3, e o versículo o quê? Começando o versículo 14, a mensagem à igreja, a mensagem ao anjo, principalmente desse templo, né? Então, assim, mensagem à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia. É Filadélfia. Escreve isto, diz amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro da criação de Deus. Então, o primeiro da criação de Deus, sem quem foi? Foi Adão, porra. Então ele mandou a mensagem para ti. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe por que Cristo está dizendo que vai vomitar da boca dele? Porque por causa dessas iniquidades que está acontecendo no tempo evangélico. E vocês, pastores, vocês não são responsáveis pela obra dele, pelo trabalho dele? Por que vocês não estão fazendo conforme a vontade dele? Você está pensando que ele não está de olho nas coisas que vocês estão fazendo, não é? Ele só está em espírito, vocês não vê ele morrer, mas ele sabe, ele ainda sonda do coração de vocês, a mente de vocês, entendeu? Continuando. Assim, porque és morno e não és... Assim, porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca e da minha boca. Versículo 17. Como dizem, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabeis que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Vocês o quê? Esse templo é muito grande, muito bonito, né? Para as coisas de Deus ele é maravilhoso. Mas para vocês o que há lugar, para as coisas para adoração do inimigo, vocês chegaram mesmo assim no final do fundo do poço, entendeu? O conselho que Cristo te dá, ou o conselho que o meu Messias te dá, ou o conselho que o meu esposo te dá, ó. Aconselho a ti que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua viuvez, e que não apareça a vergonha da tua nudez, eu errei, da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então, a mensagem de Deus foi entregue para vocês, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei e ele comigo. Então, quando as pessoas agem assim de mal vontade contra o nosso Senhor, então, vocês estão fechando a porta na face dele. Então, quando vocês chegarem na porta do céu também, vocês vão ser barrados por causa do que vocês estão fazendo. Isso aí, para Deus, é o que? Iniquidade. Isso para Deus, iniquidade não é iniquidade é o que? É vender a palavra de Deus. Iniquidade é vocês terem um templo de adoração a Deus, vocês chegarem a fazer tal coisa com isso, entendeu? A esposa de Deus não fica calada não, ela fala mesmo. Vou soltar o versículo para vocês. No livro do Apocalipse, ó. E o Espírito e a esposa diz, vem, vem. E quem tem ouvido, peraí, ó. E quem ouve, diga, vem. Isso me ira, porque, ó, e o Espírito e a esposa diz, vem, vem, Senhor Jesus, vem, para tu ajeitar o povo na face da terra. Porque os pastores não estão mais raciocinando direito, não. O que é que eles estão fazendo? Vem, Senhor, vem, Senhor, vem. Quem dera se vocês se arrependessem, como eu li no livro do Apocalipse, né? Então, mas vocês endurecem o coração perante a ele, né? Endurece o coração perante a ele, ainda não quer arcar com as consequências. Vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Entreguei para vocês, entreguei para vocês. Vou encerrar esse vídeo. Por hoje vai ser só esse mesmo. Olha, eu vou soltar o sonho do arrebatamento e vou dizer para vocês que o Messias está voltando. O Messias está nas portas. É tempo de arrependimento. É tempo de vocês se consertarem com ele. Porque vocês não estão no caminho reto com ele, não. Como é que eu posso adorar a Deus, fazer um templo com o sacrifício das ovelhas, né? Com a lã das ovelhas? Então, e vocês fazerem o quê? Vocês pegarem, alugarem para fazer cultuar o inimigo. O nosso inimigo, o inimigo de Deus. Vocês não têm noção do que... Vocês deixaram de ler a Bíblia. Vocês o quê? Vocês estão só... Vocês gostam dos lugares de honra, né? Como tem escrito nas Santas Escrituras. Vocês gostam dos lugares de honra. E vocês gostam de serem chamados de pastor. Mas para mim não existe pastor só há um. O Deus de Israel. Ele é o único pastor que ama verdadeiramente as ovelhas dele. Ele ama verdadeiramente as ovelhas dele. Aconselho a ti, pastor. Aconselho a ti. Começa a ler o livro que eu acabei de soltar para ti, que Deus estava falando nas Santas Escrituras contigo. Ezequiel 34, né? Começa a ler. O Senhor tá... Eu vou soltar o sonho... Eu vou soltar o sonho do arrebatamento, ainda vou soltar os sonhos que eu tive com os pastores. Olha, o Messias está vindo. O Messias está vindo, vai prestar conta com vocês. Rosto a rosto, face a face. Vocês não veem ele não, né? Mas agora vocês vão ter a oportunidade de vocês ver a ele. E vocês vão ficar perante a ele. Cuidado para vocês não ficarem o quê? Curvado. Por quê? Que se tu ficar em pé, salvar a tua alma. Se tu ficar curvado, tu perder o que? A salvação da tua alma, entendeu?
Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu vi o lado, a lateralzinha do rosto dele, vi os cabelos dele, vi as vestes dele até os pés. Não vi os pezinhos dele porque estava em cima das nuvens. Do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava ver de tanto anjo. Quando eu tirava a vista dos anjos de Cristo, eu olhava pro meio da rua, eu vi a rua, eu não estava dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhei para a rua, eu vi a rua de uma ponta a outra rachada, com a rachadura aberta. Uma fenda, né? Uma fenda mesmo no meio da rua. E lá no início, uma cratera, né? Uma rachadura, uma cratera, se abrindo, né? Quando eu olhei lá pro início da rua, meu filho tava caminhando pra frente. Quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei pro cemitério, eu vi umas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Agora eu vou soltar o quê? O versículo referente o quê? Referente ao que eu tô soltando pra vocês. É Mateus 24, versículo 30. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Entreguei para vocês, né? Soltei o som e entreguei as Santas Escrituras. 3 versículos para vocês. E vocês o que? Vocês estão causando iniquidade, porque vocês têm as coisas de Deus, vocês estão alugando para o inimigo. E além do inimigo tá armando cilada dentro da casa dele, porque as ovelhas dele, enquanto vocês se preocupam em dinheiro, em riqueza, as ovelhas dele o que? Estão se desviando e vocês não estão prestando atenção. Elas o que? Elas estão o quê? Colhendo as coisas do mundo. Enquanto a doutrina que é para vocês dar, vocês não se preocupem da doutrina. Tudo conforme a vontade de Deus, entendeu? As ovelhas estão o quê? Estão de batom na casa de Deus, estão de salto alto, estão se vestindo conforme a vontade dela. Até das nossas vestes, as Santas Escrituras falam. Até como nós devemos se comportar, as Santas Escrituras falam. Mas o problema de vocês são o quê? O problema de vocês é só a riqueza. Vocês não estão acomodados com as ovelhas, não. Em salvar a vida delas, não. De colocá-las no caminho, preparar o caminho delas para o Salvador de vocês, não. Vocês não estão preocupados com isso. Vocês estão preocupados com as coisas desse mundo. É riqueza por cima de riqueza. Mas olha o que eu li para ti no livro de Apocalipse. Tu é pobre, miserável, cego e nu. E Cristo me aconselha a ti que de mim compre ouro, provado no fogo, para que te enriqueça. Entendeu? Nesse versículo é só vocês meditar. Entendeu? Isso é para os anjos das igrejas que existem na face da terra. Entendeu? Parece que as pessoas façam pouco caso da própria salvação da sua alma, né? É Zacarias 3. Não, Zacarias 3, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgará a minha casa, também guardará os meus átios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então, só passa na porta do céu, só vai para o céu se tu estiver de acordo com a vontade de Deus, se tu não estiver pisando em cima das Santas Escrituras. Mas pelo que eu tô vendo, pelo que tá acontecendo, tá sendo muito mais pior, entendeu? Por isso que o Messias está às portas. O Deus de Israel tá voltando novamente, que o Messias é o quê? O Messias é o verbo que se habitou entre nós, o verbo. Então, já tá vindo pela segunda vez. Povo de Israel, vocês são alerta. O Messias de vocês já tá vindo pela segunda vez, que não só de vocês, é meu também, entendeu? De todos nós, né? Então, assim.
Porque tem pessoas que amam ele de verdade, verdadeiramente, sinceramente. Agora tem uns o quê? Que quer ser só a palavra dele. Então, eu já ignoro as pessoas o que tá vendendo a palavra dele. Tá vendendo a palavra. Eu já ignoro isso. Avaliar as pessoas o que tem um templo e alugar para fazer o que as coisas. O canto onde era de adoração a Deus, tá o quê? Adorando o inimigo. Então, não é de Deus se irar, não. Vocês têm que ungir os seus olhos e ungir os seus ouvidos, entendeu? Escuta a palavra do Senhor. Preste atenção, eu vou soltar um versículo. É o Isaías, aquele profeta que sempre que está anunciado lá no Novo Testamento. Vou soltar para você. Quem dera que vocês o que escute, né? Ó, o Senhor, eu vou ler logo o versículo 5 para vocês, ó. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Vocês foram rebeldes. Quando vocês sabem que está escrito nessas escrituras, que vocês não podem fazer isso, vocês saem. Vocês estão se revoltando contra ele. Oh, não me retirei para trás. Continuando. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que estão cansados. Povo, ovelha, teu Messias está voltando, te conserta. Teu Messias está voltando para nos tirar desse caos, entendeu? Para que eu saiba dizer a palavra a seu tempo, uma boa palavra ao que estão cansados. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me os ouvidos para que ouça com aquele que aprende. Então, Cristo todas as manhãs, Cristo que me adverte, Cristo me chama, me alerta, entendeu? Do mesmo jeito eu falo com vocês, alerte vocês, entendeu? O Messias está voltando, tá pegando, porque vai pegar vocês mesmo no fraga, né? Glória a Deus. Mas antes disso, ele deixou alguém para que fale que ele está às portas. O dia, aqui está dizendo assim, o dia e a hora ninguém sabe. O dia, Deus não está falando do ano, não. Deus está falando o dia e nem a hora ninguém sabe, entendeu? As minhas costas ofereço aos que me ferem, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Jeová me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como uma rocha, porque sei que não serei envergonhado. Então, por isso que eu coloco o meu rosto à disposição, porque eu sei que eu não vou ser humilhada, eu sei que eu não vou ser envergonhada. Então, o meu noivo, o Deus de Israel, tá para vir sobre o quê? Sobre a casa dele. Bora lá? A casa dele. Tempo católico, tempo evangélico. Cuidado. Nosso Senhor tá às portas. Vou soltar o sonho dos pastores. Que coisa, as pessoas têm ódio de mim quando eu solto esse sonho, entendeu? Mas eu vou soltar. Porque eu não tive só um sonho. Eu tive vários sonhos com Cristo. E esses sonhos que eu tive com Cristo, então, vou soltar para você. Tá nos meus vídeos. Eu sonhei que eu tava num canto, numa parada de ônibus, para pegar o ônibus. Eu perdi o ônibus. Quando eu perdi esse ônibus, eu voltava para pegar o ônibus, né? Eu pegava outro ônibus.
O ônibus, eu cheguei na parada do ônibus atrasada, perdi o ônibus, mas eu fiquei lá, passou o ônibus e eu peguei. E eu, sabe o que foi que eu fiz dentro desse ônibus? Eu armei uma rede e fui dormir. E as outras pessoas estavam todas sentadas nas suas cadeiras, sentada, e eu armei uma rede e fui dormir. Eu passei da parada do ônibus. Quando eu passei da parada do ônibus, eu desci. Todo mundo desceu, eu desci. Aí eu desci e fui para uma casa. Quando eu cheguei nessa casa, glória a Deus. Quando eu cheguei nessa casa, tinha umas pessoas lá sentadas, os pastores, para mim é pastores, que estavam sentados, igualmente um pastor, então era pastor, tenho certeza. E na hora que eu olhei para frente da casa, eu vi uma nuvem toda cinza, eu vi uma nuvem toda cinza, e ela vinha do céu e ela tocava na terra. E ela vinha encostando na terra, ela vinha passando por cima da terra. E ela vinha, na frente dela vinha um tapete preto, do céu até a terra também. E ele vinha na frente, na hora que ele passou por mim, eu já sabia que eu não estava mais nesse mundo, né? Então, ele passou por mim, passou pelos pastores, e o homem que saiu de dentro da nuvem cinza, saiu um homem dentro da nuvem cinza. E esse homem foi justamente esses pastores que estavam sentados nas cadeiras. Ele foi lá, ele conversou com eles, depois voltou para a nuvem novamente, e ele continuou. O tapete na frente e a nuvem atrás com o homem todo da cor de cinza. E quando o tapete passou, eu olhei para frente, meu filho mais velho estava do meu lado, o Johnny estava do meu lado, o meu filho mais novo, ele estava debaixo de um pé de mangueira. E ele estava com fruto na mão. E na hora que ele estava com esse fruto na mão, chegou uns gado vermelho e uns gado branco, para tomar o fruto da mão do meu filho. Nesse momento, o meu filho mais velho saiu assim para ajudar ele, né? Só que eu prestei atenção que ele não estava mais como ele estava antes, porque nós já tinha morrido, entendeu? Nós não estava mais como era antes. E naquele momento ali, o meu filho, ele estava até com a cor do corpo diferente, entendeu? E ele foi lá e pegou o irmão dele e espantou os gados e trouxe o irmão dele para minha banda, junto com esse fruto. E até aí eu conto pra vocês. Até aí, aí quando chegou aí que ele trouxe, os gados foram embora, então eu me acordei, entendeu? É porque esse sonho ele é um pouquinho assim. Eu fiz só escrever para poder soltar pra vocês, entendeu? Por memória, eu tenho gravado, porque as coisas de Deus a gente fica gravado na mente. Tem sonho que eu tenho com mais de 10 anos, tem que eu tenho mais de 20 anos das coisas de Deus, nunca consigo esquecer. Mas porque é muitos detalhes do sonho, entendeu? Alguns passam que eu me lembro, mas só que passa despercebido para me falar na hora, entendeu? Mas foi assim que aconteceu. E os meus filhos, que eu vi que o meu filho mais velho, ele estava diferente até o jeito dele andar. Ele saiu numa velocidade muito grande de onde eu estava, lá para onde estava o irmão dele, entendeu? Para você ver, e a mensagem de Deus está sendo entregue, porque o Messias está vindo para prestar conta com vocês, né? Então, para o quê? Para colocar o que? A casa dele em ordem. Agora eu vou soltar para vocês o versículo referente que ele está vindo. Calma um pouquinho, é Osés, tá aqui, pronto, já achei. Ó, é Osés, ó. Osés 8, primeiro versículo. Põe a trombeta à tua boca. Eu tô anunciando a vocês que Cristo está voltando. Eu tô anunciando a vocês que Cristo está voltando. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra o templo católico e contra o templo evangélico. O templo católico porque tem idolatria. O templo evangélico porque tem vaidade dentro dele. Presta atenção. Cristo está pedindo arrependimento de vocês, que vocês se voltem. Se vocês vocês renunciem tudo e vocês se voltem para o primeiro amor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Isso não é de deixar um Deus injuriado, não. O que está acontecendo na face da terra? Com certeza é. Estão pisando em cima das Santas Escrituras. Estão pisando. O que esse pastor aí, esse pastor, né? Que não é nem para ser chamado de pastor, é chamado de sacerdote. Esse pastor, para mim, só há um. Esse sacerdote, o que ele fez aí? Então, ele cuspiu em cima das Santas Escrituras. Por quê? Porque
A pessoa que conhece as Santas Escrituras e faz isso, então ela está cuspindo em cima das Santas Escrituras. Da onde é que Deus nunca puniu o povo de Israel? Porque o povo de Israel, que ele dentro da casa de Deus. Lá dentro da casa de Deus, ele matou o quê? Um profeta entre o altar e o templo. Um profeta enviado por Deus, ele matou. Por isso que aquele templo que estava contaminado. Então, e as pessoas levantam o templo, erguido com só das ovelhas, e o que é que eles fazem? O que é que ele fez? Alugou para cultuar o inimigo dentro da casa, que era a casa de Deus, que foi construída com o só das ovelhas. Vocês acham isso certo? Cuidado, o teu Messias está vindo. Teu Messias está vindo. Abre os teus olhos. Não quero nem saber o nome desse pastor, né? Porque Deus te conhece, Deus te sonda. Vou soltar aqui o versículo. Deixa eu ver aqui. 1. Isaías 1. E o versículo 12. Vocês estão pisando em cima das ordenanças dele e pisando em cima dos artes dele. Quando vieste comparecer perante a mim, quem requerereu isso de vossas mãos? Que vieste a pisar os meus artes. Até que eu parei para vocês. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo isso. Deus está dizendo, quem que vai requerer as orações de vocês? Quem que vai requerer o escudo de vocês? Por quê? Porque vocês estão pisando em cima das ordenanças dele, em cima dos artes dele, que são as palavras dele. Vocês estão pisando, entendeu? Eu vou repetir novamente. Quem requereu, que vieste a pisar em cima dos meus artes. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas e os sábados, as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade. Deus não suporta iniquidade. O que vocês fizeram é iniquidade. Pede perdão ao teu Criador, pede perdão ao teu Deus, entendeu? Não posso suportar iniquidade, nem mesmo as reuniões solenes. Reuniões solenes são os cultos. Como é que pode a pessoa construir um canto dizendo ele que é para adorar a Deus e adorou a Deus lá dentro? Aí agora não parece que não está mais adorando, vou alugar o quê? Vou alugar o quê? Para cultuar as coisas do inimigo lá dentro, entendeu? É um fazimento muito grande da face do meu Salvador, da face do meu esposo, entendeu? Vocês estão fazendo, vocês estão pisando, mas vocês vão arcar com as consequências, entendeu? Vocês, pastores, vocês, entendeu? Lê as Santas Escrituras, tem de piedade pelo menos, já que vocês não têm piedade da alma das ovelhas dele, tem piedade pelo menos da alma de vocês, entendeu? Porque o Messias, o Deus de Israel, ele está vindo. Agora, se vocês não têm nem piedade da alma de vocês, será que vocês vão ter das ovelhas? Eu ouvi face a face de um pastor, ele chegou e disse que dá a doutrina. Se ela estiver escutando, tudo bem. Se elas não tiverem, não tá nem aí, entendeu? Será que ele soltou? Eu me perguntei, será que ele soltou que é pecado as ovelhas estar de qualquer jeito, de qualquer forma, para comparecer perante o Deus de Israel? Porque se falar, com certeza as ovelhas temem. Ovelha é ovelha, ovelha não é bode, entendeu? O bode que causa escândalo, mas a ovelha não, entendeu? Cuidado. Entrego esse vídeo para vocês. Peço a Deus que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, porque os pastores estão passando dos limites. E Deus está o quê? Deus está, né? É como se Deus fosse obrigado a aguentar isso. Deus não é obrigado a aguentar as nossas armações, não, entendeu? Deus não é obrigado a aguentar isso. Entreguei para vocês. Aí, solto esse vídeo para vocês. Me dói o meu coração saber que um tempo de adoração está servindo de adoração para o quê? Para as coisas do inimigo. Mas agora, brevemente, o templo dele vão ser fechados na terra. Todos os templos dele, após o arrebatamento, todos os templos dele vão ser fechados da face da terra. Não vai ficar um, entendeu? Aí, se vocês quiserem salvar a alma de vocês, vai ser igual está escrito. Se vocês se marcarem, né? Como vocês são uma ganância medida por dia, se vocês se marcarem, vocês perdem a salvação da alma de vocês, né?
Agora vocês vão saber o que é. Após Cristo levar a igreja dele da terra, vocês vão saber o que é a pessoa valorizar o sacrifício de um Deus, a pessoa valorizar o sacrifício do Messias, entendeu? Vocês vão ver como que vocês tinham na irmã era maravilhoso, um Espírito Santo maravilhoso, cujo ele vai embora agora. Agora no arrebatamento ele vai embora, ele vai sair da terra. Vocês vão ficar o quê? Mas Deus é um Deus, a misericórdia dele é muito longânima. Se vocês não se marcar com a marca da besta, salvar-lhe a alma de vocês. Entendeu? Mas se vocês prender pro lado de lá, vocês... É igual o sonho que eu tive. Eu tive um sonho que as pessoas estavam se marcando. O vampiro chegava e mordia a pessoa. E a pessoa chegava e ficava no grupo do vampiro. E eles vinham para me morder. Eu pegava e me retirava. Em todo canto que eu ia, eu via grupo de vampiro. Então, isso é o quê? É o anticristo que já está entrando, entendeu? Ele já está entrando para marcar o quê? Aqueles que são verdadeiros de Deus. Os que não forem, né? Então, os que não forem vão arcar com as consequências, né? Foge das coisas que existem no mundo, aí vai o quê? Vai pegar sentença eterna para sempre. Por isso que os meus vídeos, eles são bem abertos. Muitas pessoas me odeiam por causa dos meus vídeos, mas eu não posso fazer nada. A palavra de Deus tem que ser pregada conforme a vontade de Deus. Aqui nas Santas Escrituras diz que aqueles que se marcar já perderam a sua salvação. Esse povo que vai ser deixado para trás, por causa deles mesmo, então, eles vão arcar com as consequências. E vai ser doloroso, vai ser triste. Vocês estão no tempo da graça, vocês estão o quê? Pisando em cima. Vocês estão pisando, vocês estão cuspindo em cima das Santas Escrituras. Entendeu? Quando fazem isso, quando as pessoas vão vender a palavra de Deus, vai para as igrejas pregar, cobra crachê, né? Crachê, você nem falar isso, então. Enquanto, né? Pessoas aí pelo meio do mundo precisando da palavra de Deus. As pessoas que vendendo. Vou vender a palavra de Deus lá na igreja fulano de tal, então. Isso é horrível, isso é triste. Entendeu? Mas glória a Deus. O nosso Messias está vindo. Fui.